Vamos falar um pouco mais sobre o dia, mas até onde você se sentir confortável, tá, Kellen? A gente deixou isso bem claro pra ela, né? Que é até onde ela quiser contar. A gente vê você falando no documentário que no dia do ocorrido, no dia 27, você nem ia, né? Você decidiu meio que tarde da noite ir. Sim. Era uma festa da faculdade de agronomia, é isso? Isso, era agronomia e medicina veterinária e tinha mais outros cursos que eu não lembro, né? Mas a maioria das vítimas eram agronomia e veterinária. Eu não ia. O que acontece? As gurias que faleceram, uma trabalhava na boate e duas não, né? Suas amigas. Colegas e amigas. E aí, as que trabalhavam pegavam o ingresso para vender, né? E as gurias vendiam. Naquele mesmo dia, à tarde, eu tinha pago o carnaval, né? E, inclusive, o carnaval seria na Botkiss. 2 semanas depois, né? Se eu não me engano. Gurizada Fandangueira tocaria também, né? Aí vocês imaginem um carnaval. E, certo, iam pôr 2, 3 mil pessoas pra dentro, eu não sei como, né? Ia ser um massacre maior ainda, né? E aí paguei o carnaval à tarde. Aí o pai disse que era pra escolher entre fazer o carnaval ou ir pra praia, porque os meus tios iam pra praia. Aí eu quis ir para o carnaval, né? Fazer o carnaval com um bloco lá na Kiss. E aí o pai tava meio receoso, assim, né? Não, eu queria que fosse pra praia. Mas, né? Aí paguei o carnaval à tarde, as gurias também pagaram o carnaval à tarde. E eu não ia porque eu não tinha dinheiro. Nesse dia? No dia. Na série até mostra que é o Antônio que dá, né, pra Grazi o ingresso. Mas acho que foi pra introduzir ele na história, né? Quem me deu o ingresso foi uma das gurias. Né? Não, vamos e depois tu me paga, né? Elas vendiam e eu ia pro centro no sábado, né? Porque eu morava com meus tios em Camobi. Camobi é onde fica mais ou menos a universidade. Fica uns, eu não sei se 10 quilômetros do centro, né? E fui mais ou menos, eram umas 9 horas pra casa, né? Aí naquele dia meus tios tinha a escolha do carnaval da rainha, né? Rainha, Raimon, princesa. E aí eles tinham ido assistir, né? Meu primo não estava em casa e minha prima tinha ido num churrasco na universidade de dia e ficou o dia todo. E aí peguei o ônibus lá no Paradão, que a gente chama, né? Que é o da universidade, que eu pegava a universidade para ir para casa. Era a Universidade Faixa Velha. Desci na Faixa Velha e sempre com aquela... eu digo um aperto, né? Parecia que era algo me avisando para não ir. Aí o tio sempre disse, se chegarem à noite e nós não estarmos em casa, vocês corram pelo meio da rua, porque era um residencial e tinha os primeiros terrenos, assim, era baldio, né? Vocês corram pelo meio da rua, qualquer coisa gritem, né? Que aí algum vizinho sai pra fora. E aquele dia, corri até a esquina. E aí, ainda não sabia se eles tinham saído ou não. Eles estavam pra sair, pra ir pra escola. Quando eu cheguei na esquina, enxerguei tudo apagado. As luzes já foram, né? Aí, cheguei em casa, liguei pra minha prima. Mari, o que tu acha? É perigoso eu voltar pro centro, porque aí eu tinha que voltar e pegar o ônibus na faixa. Naquela época não tinha Uber, né? Lá. E aí ela disse, não. Aqui também não. Chique. Vai tranquila. Como é verão, tá todo mundo na rua, né? E Carnaval tem daqui a pouco, né? Movimento na faixa. Aí voltei, né? Peguei uma roupa, botei dentro de uma bolsa. Era uma bolsa azul que eu tinha. Peguei uma roupa pra tomar banho lá, que não dava tempo de eu tomar banho em casa, né? E peguei o ônibus de volta e o ônibus e demorava. Cheguei de volta 10h20 no centro, né? Talvez fosse um aviso, talvez, né? A gente não se sabe. E no ônibus eu liguei, eu não lembro se foi para ti ou pro tio, avisando que eu tava indo, né? Pra lá.
E aí eles falaram, tá, a hora que tu quiser voltar, tu nos liga que provavelmente a gente vai estar na escolha ainda da rainha e a gente volta, porque a escolha da rainha era no centro também, né? Camobi ficava longe. E eles te buscariam? Aí eles me buscariam, sempre o tio nos buscava, né? Ou a tia. E aí, sempre apreensiva, lembro que desci do ônibus, tive que caminhar umas 3, 4 quadras ainda até a casa da Lau, que a gente foi pra casa da Lau. A Ju não achava a carteira de identidade. Meu Deus. Aí perguntou pra Cris que trabalhava, não sei se foi pra Cris ou pra Gabi, se podia entrar com outro documento, que ela só tinha a carteira de trabalho, né? E aí pôde, né? Aí fomos, nos arrumamos lá, fomos. E deixei pra ligar pra mãe pra avisar que eu ia ir umas 11h30, mais ou menos. E, né? Porque eu tinha saído um dia anterior e ela não gostava muito que eu saísse, né? Aí eu, mãe, vou ir na boate, né? As gurias me convidaram, vou ir. E eu lembro até hoje, ela assim, de novo? E eu disse, sim, já tá quase férias, porque daria o carnaval, já era férias, né? Porque nós enfrentamos uma greve ali em 2012, por isso que estávamos estudando ainda. E eu disse, é só hoje, e depois carnaval, não vou sair na outra semana. Tá, tranquilo. E aí fomos, era meia-noite e pouquinho, nós chegamos na boate, né? Foi mais 5 amigos juntos. E nós, 3 de guria. Eu, a Lau e a Ju. A Cris e a Gabi trabalhavam, então tinham que ir mais cedo, né? E quando chegamos na boate, ficava 2 quadras, mais ou menos 3, a casa da Lau, da boate. E aí, quando chegamos lá, a fila tava na esquina, né? E achamos um conhecido na fila, entramos com ele. Os guris entravam com a lista de aniversário, aí era diferente. A lista de aniversário era embaixo, né? Ou o VIP entrava por ali e os outros entravam na fila comum. E aí entramos, eu lembro de dar uma volta lá embaixo, estava muito cheio. E eu não gosto sempre de coisa muito aglomerada. E o calor também, né? Tava calor dentro da boate. Aí demos uma volta, voltamos. Não, vamos ficar no bar que as gurias uma das gurias estava trabalhando. Era um bar oposto da pista que pegou fogo. É do pub? Você disse? Do pub atrás, né? Tá. A pista que pegou fogo foi a grande. Aí tinha o bar de madeira aqui, logo na entrada. E era a pista aqui atrás. Que nas quintas-feiras a boate abria também, né? Se fechava a pista principal e funcionava só a do bar de madeira e esse VIP, um pub que tinha ali. Aí ficamos um pouco ali. Eu não tava bebendo. Se eu disser que eu bebi meio copo de cerveja, foi muito, né? A banda já tava rolando? Não, tocou uma banda primeiro, né? Toca DJ, depois tocou uma banda primeiro. Se eu não me engano, era Pimentas e seus comparsas. Que era rock, pop rock. E acho que começou outra banda. Eu não lembro quantas músicas eles tocaram. E nisso, a gente veio da pista de trás e ficou no bar principal de madeira, bem na esquina. Diagonal com uma parede de luzes que tinha. Era luzes e água, ficava aquilo borbulhando a noite inteira. E eu não lembro se tocou 1 ou 2, 3. E não lembro muito bem da hora que começou a música também. E as gurias foram no banheiro, né? Bom, eu não tô bebendo, eu vou ficar aqui, não vou ir, vou esperar vocês aqui. Os guris tinham saído, uns pra ir no banheiro, outros pra dar uma volta, né? E tinha outros conhecidos nossos da fisioterapia, né? Que estavam juntos ali. E aí elas foram no banheiro. Eu não vi nada a hora que pegou fogo. Só vi o quê? Da pista que pegou fogo, cruzou assim... eu sempre digo uma boiada, uma manada, né? Eram muitas pessoas, não tinha apagado a luz ainda. Muitas pessoas. E, meu Deus, deu briga, né? Porque eu não sei como que é as festas hoje, né? Mas antigamente era garrafa de 600, né? Vidro. De vidro. Aí olha a minha cabeça, pensei, alguém tirou uma garrafa.
bateu noutra pessoa, as pessoas estão correndo, né? E aí me atinei, não, eu vou correr. Quando eu corri, e quem tava comigo, né, vazou, né? Fiquei sozinha. Quando eu corri, eu escorreguei na frente do bar principal, né? E caí. E voltei. Quando eu voltei pra buscar elas, porque eu ia em direção ao banheiro do fundo. Tinha 2 banheiros. Os da frente, que eram os tapados, com as janelas tapadas, um feminino e um masculino, e os do fundo. Quando eu voltei mais ou menos exatamente onde nós estávamos, um homem todo de branco, eu sempre digo, Deus, meu anjo da guarda, e não tinha ninguém de branco na boate. Nossa. Me pegou desse braço e disse assim, tu não vai. E me puxou em direção à porta. E sumiu. E aí eu corri novamente, não caí, não esbarrei em nenhuma barra, né? Porque tinha as barras, né? Lá dentro. E aí, quando eu cheguei perto da porta, eu já caí na porta. E aí, eu lembro que tinha muito grito. Só que eu não lembro se eu gritava junto, né? E aí que foi instinto também, né? Você já estava inalando muita fumaça também nesse momento? Já, mas eu só me dei por conta que era fogo quando eu cheguei na porta. Porque aí começou a queimar. Né? Dizem que a fumaça demorou 40 e poucos segundos para tomar conta da boate. Então, acredito que foi o tempo que eu demorei para chegar na porta. E aí, foi aí que eu caí já ajoelhada. E aí, comecei a rezar, né? Pensei na minha família. Achei que ia morrer ali. Comecei a rezar, né? Pedir para Deus me tirar dali que eu não queria morrer. E aí, foi aí que eu pensei, não, eu vou tirar minha sandália para não pisar em ninguém. Quando eu virei de costas pra rua, eu dei com o braço na porta, então já sabia que eu tava na porta, né? A porta que era a de entrada. E aí eu tirei a sandália do pé esquerdo. Quando eu fui tirar do direito, né, abri a fivelinha, me puxaram pra fora. Então, a sandália, ela ficou presa no meu tornozelo. E a parte da frente dos dedos, assim, tinha caído, né? Ficou presa aqui. Acredito que alguém deva ter caído em cima de mim e eu ficado presa, né? Isso. E aí, me puxaram. E aí, eu não sei dizer quanto tempo minha sandália ficou presa no meu pé. Porque eu não enxergava muito. Aí, o Gustavo, que me tirou o Riete, não... ele tirou muitas pessoas, eu não lembro quantos, salvou muitas pessoas. Quem era o Gustavo? Só pra galera entender. Eu conheci ele depois, né? Ele ajudou a quebrar a parede, um dos que ajudou a quebrar a parede. Ele não estava na boate? Ele estava na boate. Ele é sobrevivente também. E eu acho que ele chegou, era um pouco antes até do que aconteceu. Eu não sei dizer pra vocês, porque eu conheci ele depois. Identifiquei ele numa entrevista que ele deu. E... Aí você lembrou, tá? Eu lembrei. Eu lembrei do rosto dele e da roupa que ele tava, que era branca, cinza. E aí, ele me tirou e me colocou lá fora. Quando ele me colocou lá fora, né? Eu vou chamar Antônio, tá? Eu não vou identificar a pessoa. O Antônio da série. Na época, eu ficava com o Antônio, né, o personagem, e teve o Antônio. Ele me viu. Deu a confusão e ele saiu junto... É o que ele me contou depois. Saiu junto com as pessoas, o empurra-empurra. Ele tava no banheiro da frente, eu acho. E saiu no empurra-empurra. Quando ele me enxergou lá fora, e até aparece no documentário... aparece a hora que eu falo, aparece eu deitada assim. Sim. Que acharam um vídeo lá do dia. E ele me abanando. Eu lembro que ele me batia também no rosto pra eu não desmaiar, né? Ele viu tudo que tava acontecendo. Eu não vi porque tava tudo nublado. E aí tava passando um amigo dele de carro. E aí eles me colocaram dentro do carro. E eu lembro que ele gritava muito. Eu deveria estar, né, toda já, enfim, tinha uma pele de um braço que me contaram depois que estava levantada, porque me, né, pegaram, me carregaram. E aí me levaram pro hospital, e aí eu falei pra ele, liga lá pra casa, consciente, e diz que tu tá me levando pro hospital. Até então eu queria ir pro hospital militar lá em Santa Maria, que meu pai é militar aposentado.
Só que eu não tinha nenhum documento e nem a carteira, né? Eu pensava que precisava disso para ser atendida. E aí eles me levaram pro hospital de Caridade, lá em Santa Maria. Eu fui a primeira a chegar. Ninguém sabia o que tinha acontecido, né? Isso me contaram depois, né? E eu lembro mais ou menos até ser entubada. Eu lembro a hora que os meus tios chegaram. A minha tia rezava muito, chorava muito também. E depois eu já não lembro mais nada. Nesse momento que você entrou em coma. Aí me entubaram 4h30 da manhã, Uhum. né? O incêndio era 2h30, 3h, né? Aquilo. Então, 4h30 da manhã viram que aquilo não era o monóxido de carbono, né? Que é a queima comum do incêndio. Que era cianeto. E aí tinham que entubar as pessoas. Sim. Uma coisa que você contando agora e relatando o momento que me impressionou muito é que foi muito rápido esse momento de você estar ali, pensar em ir para lá, voltar e sair. Foi muito rápido, né? E ter chegado ao ponto do fogo te alcançar, você nem estava no lugar onde foi o foco principal, sabe? Então, assim, Sim. se alastrou muito rápido, né? Sim, e as queimaduras, tudo aqui no meu braço é enxerto, né? Fiz enxerto de pele das minhas coxas. As queimaduras não foi o fogo em si. O que aconteceu? A espuma queimou, né? Com a fumaça, a espuma vinha. A fumaça era muito Ela densa. tá caindo? Não. Ela caía com a fumaça. Tanto é que aqui, né? Parece que foi jogado assim, né? Aqui eu não queimei. Acredito por Entendi. estar tirando, né? A sandália. Entendi. E nessa hora de tirar a sandália, foi aí que eu respirei a fumaça. Porque antes, quando eu cheguei na porta e vi que era fogo quando começou a queimar, eu puxei meu vestido, tomara que caia, e comecei a rezar, né? Comecei a rezar, tapando. E aí, quando eu tive que tirar a sandália, foi o tempo que eu respirei. Então, eu conto que eu não cheguei a ficar 1,5 minuto lá dentro, 2. Porque foi o tempo que as pessoas desmaiavam, né? Então, eu acredito que eu não respirei 1,5 minuto, 2 de fumaça. Né? Você já foi puxada. Cianeto, assim.